Um anime que me surpreendeu muito nesse final de ano foi Ragna Crimson. Eu não conhecia o material original antes da temporada de animes de outubro começar, e posso dizer que foi uma grata surpresa pra mim pelo menos. Se não me falha a memória, num vídeo de animes que podem surpreender dessa temporada de outubro, Ragna Crimson eu citei como menção honrosa, não tenho certeza agora, mas eu acho que foi como menção honrosa. E realmente me surpreendeu, eu fiz a escolha certa em acompanhar esse anime. Pra quem não conhece ainda, eu vou dar uma geral na trama e comentar um pouco sobre o Ragna, que é o protagonista desta história. E antes que eu me esqueça, agora o canal tem o Seja Membro. É um lugar onde postarei vídeos exclusivos apenas para assinantes. Se você for membro ou não, eu agradeço mesmo assim o seu apoio. Então, sem mais enrolação, em um mundo onde os dragões dominam e governam o céu, o mar e a terra, existem pessoas que tentam confrontar esses seres poderosos. O Ragna, que é o protagonista, é uma dessas pessoas que acabou virando um caçador de dragões, para tentar se livrar desse mal que assola o mundo da obra. O protagonista aqui, que era originalmente um caçador de dragões muito fraco, que sempre seguia a sombra de uma caçadora prodígio, a Leônica, mas não querendo ser um fardo para ela, o Ragna treinou secretamente dia após dia para que pudesse proteger a heroína em vez dela sempre defendê-lo, sabe? O Ragna era literalmente um inútil no início dessa história, e isso me fez duvidar se valia a pena continuar assistindo o anime, isso falando apenas do primeiro episódio. Além dele ser muito fraco, a personalidade do protagonista eu achei um pouco estranha a princípio, eu não sei se estranha a palavra, mas eu acho que sim. E eu digo isso não por ser uma pessoa ruim ou coisa do tipo, mas por ele ser muito frágil e emotivo, sempre dependendo da Léo para ser seu apoio emocional, basicamente. Em um mundo onde você está correndo um sério risco de vida todo santo dia, onde todo santo dia tem um dragão que pode surgir do nada e ceifar sua vida, eu realmente esperava um protagonista com uma personalidade mais séria e até mesmo mais sombria. Mas não será isso que veremos aqui, com certeza o Ragna tem seu lado sério para enfrentar os dragões, mas se tratando de outros assuntos, ele só parece muito inocente mesmo, sabe? Pelo menos nas batalhas ele não decepciona, quando o Ragna precisa ficar sério na hora da porradaria é muito foda, isso eu posso garantir pelo menos. Contudo, como eu falei antes, o protagonista no início da obra era um inútil sem igual, mas o ponto de virada ainda nos é mostrado no primeiro episódio do anime. No caso, o protagonista vinha tendo alguns sonhos proféticos, onde até mesmo viu a morte da Léo, algo que deixou ele meio sem esperança sobre sua própria força. Mas é aqui que aparece o seu eu do futuro, literalmente o Ragna do futuro. Durante outro confronto com os dragões, o protagonista acabou caindo em um rio após um contra-ataque de um dragão, e enquanto ele estava inconsciente, ele começou a ter mais sonhos de si mesmo, que após perder a Léo, ele iniciou uma vingança imprudente para caçar cada dragão existente na Terra. Ele basicamente lutou por anos e mais anos que por fim atingiu o limite do seu potencial, mas ainda não era o suficiente. Ele continuou lutando para atingir os limites máximos e além. Com isso, o Ragna então percebeu que o autor desses sonhos, a pessoa que estava nesses sonhos, não era outro senão ele mesmo, o ele do futuro para ser mais exato. E aqui o protagonista do futuro acabou se revelando e mostrou desgosto por seu eu do passado, porque seu eu do futuro entende como ele adorava a Léo como uma heroína e se aproveitava dela por causa de sua força, assim impedindo seu próprio crescimento como um caçador de dragões. Mas se ele realmente se importasse com a Léo, deveria ter se tornado mais forte desde o início para protegê-la de qualquer dano, sabe? O Ragna do futuro finalmente conseguiu o poder necessário, mas não sobrou ninguém para proteger mais, já que a Léo não estava mais viva e os dragões estavam dominando tudo literalmente. No entanto, agora que o Ragna do futuro conseguiu se encontrar com seu eu do passado, que é o Ragna do presente da história que estamos acompanhando, o seu eu do futuro concedeu todo o seu poder, ou quase todo, para que o protagonista conseguisse dessa vez proteger a Léo e dar um fim de uma vez por todas na raça dos dragões.
Mas, sobre a questão de como Ragnar do futuro conseguiu ficar tão overpower assim, no futuro, onde ele perdeu a Leo, na linha do tempo onde ele perdeu a heroína, o protagonista se jogou de cara nas batalhas e quase morreu muitas vezes, mas continuou e repetiu isso várias e várias vezes ao longo dos anos. Inicialmente ele sempre perdia as batalhas, mas aos poucos suas vitórias foram se acumulando até chegar ao seu ápice e sempre vencer seus oponentes sem nenhuma derrota aparentemente. O Ragnar continuou nessa vida por em torno de 10 anos, até que a sua espada de prata começou a se fundir com ele. Mas sempre ignorou isso, já que não interferia na sua caça, embora a dor fosse insuportável, segundo como descrito por ele mesmo. Dito isso, 5 anos depois, a espada se fundiu completamente com ele, tornando sua própria carne uma arma que exalava aura prateada. Já 3 anos depois, o Ragnar aprendeu como amplificar a aura de seu corpo, e 4 anos depois, ele aprendeu como manipular livremente a aura prateada por conta própria. Durante este período, Ragnar foi além dos limites humanos, e após mais 10 anos de treinamento, dominaria a técnica definitiva de matar dragões, chamada de Silverine Battle Arts. Eu acho que assim se pronuncia, mas beleza. Ao todo, esse processo até chegar a seu ápice definitivo no futuro, foram mais de 30 anos. Mais de 30 anos treinando e caçando dragões dia após dia. Tudo por um único objetivo, que era eliminar completamente a raça dos dragões desse mundo. Esse foi o exato caminho trilhado pelo Ragnar do futuro, pelo protagonista do futuro. Já na linha do tempo principal da obra, o protagonista, após receber todo esse poder que era do seu eu do futuro, ou pelo menos quase todo o poder como posse, aqui ele decide se separar da Leo, já que ele havia ficado muito mais poderoso e com isso ele mesmo se encarregaria de fazer a limpa nos dragões superiores, sem contar com a ajuda da heroína, é claro. Que de fato eu posso entender essa atitude do protagonista, apesar da Leo ser forte, ser uma caçadora de dragões poderosa, ela ainda era muito jovem e estava longe no quesito de poder comparado ao protagonista, então dá pra entender isso. Basicamente ela seria mais um peso morto nas batalhas do que qualquer outra coisa. A Leo é muito jovem ainda assim como o Ragnar, mas não tem um hack como o protagonista. Mas em compensação dele não ter a Leo nessa jornada, pelo menos tem a Crimson, ou melhor dizendo, o Crimson. Acho que até dá pra classificar o Crimson como o novo Astolfo, a trap da nova geração, talvez. E pra quem tá na dúvida do gênero dele, segundo a wiki do personagem, ele é de fato um homem. Até tem uma curiosidade aonde diz que o autor da obra primeiramente teve a ideia de criar o Crimson como uma personagem feminina, mas acabou mudando de ideia antes de iniciar de fato a história do mangá pela editora. Mas o curioso é em como ele quis manter o Crimson com esse design puxando para um lado mais feminino. Lá ele. Eu devo reconhecer pelo menos que o Crimson é um excelente personagem aqui. A personalidade fria e de sempre querer estar um passo à frente aos demais é algo que particularmente gosto muito. Como o Ragnar não é uma pessoa que pensa muito e age mais por impulso, o Crimson já é a contraparte dele, alguém que sempre tem um plano e não encara nada sem algum tipo de preparo antes. Pelo menos foi o que eu pude perceber assistindo o anime até este momento. Não digo que esses protagonistas são extremamente carismáticos, mas pelo menos o Crimson é um pouco fora da curva, isso eu tenho que admitir. Ragnar Crimson é um puro shonen porradeiro, tem a historinha dos dragões dominando tudo e trazendo a desgraça aos humanos, mas o puro da obra são as batalhas e a trocação gratuita. Até onde eu vi na obra, o objetivo dos protagonistas não é nada além do esperado. O Ragnar quer se livrar dos dragões e o Crimson quer o mesmo, mas sua própria morte. Isso se deve ao fato do Crimson ser aparentemente um imortal, ou algo parecido com um imortal para ser mais exato. O Crimson demonstra uma pseudo-variante da imortalidade, que é muito mais parecido com uma clonagem e transferência de memória, onde a cada morte um novo corpo é criado, e as memórias são implantadas nesse novo corpo.
Se eu estiver errado, quem acompanha o mangá pode me corrigir, mas eu acho que é isso. Enquanto Crimson se destaca pela sua imortalidade, sua força sobre-humana e controle de magia espaço-tempo, o Ragnar é um guerreiro mais bruto. Ele é capaz de amplificar a aura prateada de seu corpo e manipulá-la livremente. O Ragnar pode criar armas para atacar ou aprimorar objetos com atributos de prata para matar os dragões. Fora que o protagonista tem um estilo único de luta composto por técnicas de corpo a corpo. Literalmente um estilo único criado por ele do futuro, por o seu eu do futuro. Com certeza essa dupla não é pouca coisa, e nem os dragões que eles caçam, o que gera ótimas batalhas na minha visão pelo menos. Por fim, se você gosta de um shonen porradeiro no estilo que resolve tudo na base de uma boa batalha entre os personagens OP, então Ragnar Crimson pode ser o anime certo ou o mangá certo, apenas dê uma chance. E por mais que eu goste de romance em histórias, eu sempre preciso destacar isso. Eu acho que dessa vez será algo nulo aqui, mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. No mais, eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.